Olá, concurseiro, olá, concurseira. Quem está falando aqui é o professor Leandro Moraes e eu venho aqui com material exclusivo, material que você pode utilizar para sua aprovação em concurso público. Vamos direto para o nosso livro, tá ok? Então está aqui a capa, tá ok? 500 questões comentadas para concurso de História e Geografia de Goiás e Goiânia, tá ok? Então, pessoas que estão fazendo concurso também em Goiânia podem estar utilizando esse material muito bom. Ok? Essa aqui é uma versão demonstrativa, tá ok? E uma versão que você já pode utilizar otimizando sua preparação para sua tão sonhada aprovação, ok? E como todo bom livro de história, na própria capa do livro, nós já temos aí algumas informações importantes de história, tá ok? Você sabe que imagem é essa, tá certo? Essa imagem aqui é o monumento das três raças, tá? Esse monumento das três raças, ele está ali concentrado na Praça Cívica, no meio da Praça Cívica de Goiânia, tá? Nós temos três personagens aqui segurando um pilar, tá ok? O que significa esses três personagens? Nós temos aqui o personagem branco, o personagem negro e o personagem índio, ok? O personagem branco aí representado pelos bandeirantes, pela imigração, tá certo? Do povo europeu branco, que veio até a região geográfica que hoje é Goiás, para construir esse tão bonito estado, ok? Os negros que participaram aí da parte da mineração, que participaram aí da construção do estado também. E os índios que aqui estavam, e até em função deles, que até o próprio nome Goiás surgiu em função da etnia Goia, tá? Quando Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, chega aqui no século XVII, nessa região que hoje é Goiás, ele encontra alguns índios com adornos de ouro, e esses índios com adornos de ouro chamam a atenção desse bandeirante, okay, na sua expedição particular, né, com todo o seu ar do bandeirantismo, e faz com que possa ter uma possibilidade de se achar metais preciosos nessa região e começar um povoamento. Então aqui nós temos aqui três grandes etnias, tá certo? A etnia do povo branco, a etnia do povo negro, a etnia do povo indígena, tá? Essa escultura, tá, que está no meio da Praça Cívica, ela é uma estrutura de 1968, tá? Da artista Neuza Mores, tá? Ela esculpiu em granito, tá? Em bronze, essa escultura, e essa escultura possui 7 metros de altura, ok? Então, aqui a gente já tem como ter uma noção de que o povo goiano é um povo miscigenado, assim como o povo brasileiro, ok? E como começou a origem aí do estado de Goiás, ok? Através aí dessa mistura aí de povos, religiões, culturas, ok? Sociedades diversas. Dando continuidade, o nosso espaço do sumário, tá ok? Aqui nós vamos começar pelo capítulo 1, tá? Nessa versão demonstrativa, nós temos 30 questões, ok? Que já são 30 questões importantíssimas aí para sua preparação, você que vai fazer um concurso público, ok? Vai estar utilizando esse material para sua aprovação, tá? Vamos lá. Então, o material aqui, ele é um material interativo, tá certo? Cada capítulo você consegue, no e-book, já ir direto para o capítulo aqui, ó, vou clicar aqui, capítulo 1, ó, ele já vai direto para o capítulo 1, que no caso aqui significa a formação econômica de Goiás, a mineração do século XVIII, a agropecuária do século XIX e XX, as estradas de ferro, a modernização da economia goiana, as transformações econômicas, a construção de Goiânia, Brasília, industrialização, infraestrutura e planejamento. Tudo isso aqui está dentro do capítulo 1. Falando um pouco das minhas credenciais aqui rapidamente, né? Eu sou professor de História, né? Historiador formado na Universidade de Brasília, né? E também atuo como policial civil aqui do estado de Goiás. Ok? Então já estive no seu lugar aí como concurseiro, já estive aí estudando para concurso, ok? E venho aqui não só ensinar História e Geografia para você, mas ensinar um pouco da minha experiência como professor de História, como concurseiro, tá ok? Ok, então iniciando o capítulo 1, tá? Nós já temos aqui uma questão, tá? Da Universidade Federal de Goiás, que caiu na prova da Saneago, tá? Nós aqui já tem uma imagem, né, na questão, uma imagem do Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o Anhanguera Filho, tá certo? E nessa imagem, tá?
nós temos uma pergunta. Eu, como eu comentei com vocês, aqui não vou ensinar apenas história, eu vou ensinar para vocês como que eu desenvolvo uma questão de história aqui do livro, ok? Então, essa aqui é uma prova de múltipla escolha, tá ok? Então, em provas de múltipla escolha, a primeira coisa que eu preciso me atentar é que se o examinador está perguntando se ele está querendo a alternativa correta ou a alternativa incorreta. E aí, normalmente eu fico em dúvida entre duas, tá certo? E marco a mais correta, tá? Então, vamos lá. Então, temos aqui o enunciado. A estátua retratada se encontra no centro de Goiânia, inaugurado em 1942, e é uma homenagem a um personagem que contribuiu diretamente para... Bom, vamos lá. Então, nessa imagem aqui, como eu acabei de comentar, nós temos um bandeirante, né? Voltando aí para a capa do livro, né? Do Monumento das Três Raças, nós temos um bandeirante, né, que simboliza a raça branca e tudo mais, né? O Bartolomeu Bueno da Silva Filho, né? Que vem aqui no estado de Goiás, tá certo? Depois em que seu pai vem desbravar algumas terras e descobre ouro, e através disso ele consegue um financiamento, tá certo? Para começar um possível povoamento aqui nessas terras, tá? Então aqui a questão fala, ó, que Goiânia foi inaugurada em 42 e é uma homenagem a um personagem que contribuiu diretamente para esse personagem aqui, que um bandeirante, tá? que iniciou o povoamento de Goiás, tá certo? Através do ouro, da riqueza do ouro na época. Então vamos lá. Esse personagem ele tem a ver com a transferência da capital de Goiás? Não. A transferência da capital de Goiás ele acontece na década de 30, tá certo? Em 1930, muito tempo depois, enquanto a parte do desbravamento de Goiás acontece no século XVII, 1640, 1670, ok? Então a letra A ela está errada, tá? Então ele quer que a alternativa correta, a letra A está errada. Letra B, emancipação política de Vila Boa, né? Goiás Velho ela era chamada de Vila Boa, né? A região que ia ali perto do Rio Vermelho e também entrava Pirinópolis também no meio, ok? Então essa emancipação política de Vila Boa ela não acontece nesse período, também está errado. A fundação do Arraial de Santa Ana, fundações de arraial, tá certo? É nesse período aí do início da colonização de Goiás. Então poderia ser a letra C, talvez. Letra D, a realização da Marcha para o Oeste. A realização da Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste é um tema que tem a ver com a construção de Goiânia, tá? Então, nesse caso aqui, a gente nem ficou em dúvida entre duas alternativas, ficou mais fácil, tá certo? No caso aqui, vale a alternativa correta, a letra C. O comentário da questão, trazendo o comentário da questão, né? E aí, concurseiro, beleza? Vamos começar nossa jornada de estudos por uma figura icônica, marcante da história de Goiás. Trata-se de Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido também por Anhanguera. Esse desbravador, em 1725, conseguiu explorar o ouro nas margens do Rio Vermelho, destacando essa região que hoje é Goiás Velho, povoado da Barra e depois Arraial de Santa Ana. Tá? Então, Arraial de Santa Ana foi um dos nomes dados aqui ao nosso estado de Goiás, antes, né, de forma embrionária. Conseguiu visualizar essa estátua no eixo batizado com seu nome em Goiânia. Né? Então, hoje, né, nós temos um eixo, né, em Goiânia, que é o eixo Anhanguera, tá? E acabou que essa escultura, tá, ok? Ela batizou o nome do personagem, né? Porque o Bartolomeu Bueno da Silva era também chamado de Anhanguera, ok? Então, número 1, letra C. Número 2, uma questão da Universidade Federal de Goiás. Vamos lá. Uma polêmica foi gerada pela obra de construção da via BRT de Goiânia em função da retirada de árvores adultas em algumas avenidas. Apesar disso, essa obra tem grande importância para a capital, pelo fato de criar um corredor rápido de ônibus interligando os extremos de. Então, essa obra do BRT, ok, é uma obra que vai ligar os corredores aí, tá ok? E se a gente for verificar a geografia de Goiânia, nós veremos que era necessário interligar Goiânia na sua parte norte até a sua parte sul. Tá? Por que isso era necessário? Justamente para tentar desafogar esse trânsito conturbado que nós temos em Goiânia. Tá? Nós temos uma quantidade em Goiânia grande de carros por habitantes. Então, uma forma de tentar
mitigar essa situação foi a construção aí do BRT, tá ok? E por curiosidade, essa construção do BRT ela aconteceu cruzando aí a região norte e sul, do terminal Recanto do Bosque ao terminal Veiga Jardim, tá ok? Então essa é a resposta correta, no caso, letra D. Então o número 2 é a letra D. Vamos ver o gabarito que o livro traz. Então, a Bus Rapid Transit Norte-Sul, né, que significa o nome BRT, é uma obra pública do corredor exclusivo com 21,8 km de extensão, interligando as regiões sul e norte da capital goiana. Do plano seriam disponibilizados 93 ônibus, sendo 22 veículos articulados e 61 convencionais, operando em 4 linhas, circulando na velocidade estimada de 28 km por hora. Ó, o livro é interativo, eu clico em voltar, ele já volta, ó, beleza? Diretamente para as questões, tá? Questão número 3, tá? Questão da Fundação Getúlio Vargas, questão do Tribunal de Justiça de Goiás. A construção de Goiânia está inserida em um período de alterações da política nacional. O contexto histórico que envolveu o processo de construção da nova capital de Goiás estava inserido no momento político brasileiro. Então, nós temos aqui, ele está querendo saber sobre a construção de Goiânia e dentro desse assunto da construção de Goiânia, ele está inserido em qual assunto? Beleza? Nós temos aqui a letra A, B, C, D e E, né? E precisamos saber qual é a resposta correta, né? Então, como eu falei, interessante a gente ir eliminando, tá certo? As questões absurdas, tentar ficar em dúvida entre duas e inserir a mais correta, ok? Então, vamos lá. O contexto histórico envolveu o processo da construção da nova capital, tá? Tem a ver com a Era Vargas? Com certeza, tá? Tem tudo a ver com a Era Vargas. Por quê? Por que, professor, que tem a ver com a Era Vargas? Tem a ver com a Era Vargas, por quê? Porque, se nós lembrarmos aí rapidamente, nós vamos lembrar que Vargas dá um golpe em 1930, tá? Num período que é chamado de período coronelista em Goiás, tá? Então Vargas dá um golpe de Estado, ele perde as eleições para Júlio Prestes, o vice dele acaba morrendo por questões alheias à política, né, o João Pessoa, e ele utiliza essa morte de João Pessoa acusando o vencedor das eleições, Júlio Prestes, que ele teria, de repente, sido responsabilizado por essa morte. Getúlio Vargas, ele entra no poder e ele indica interventores, tá? Getúlio Vargas é apoiado pelo movimento tenentista, vai contra aqueles poderes locais, né? Aqueles poderes locais são poderes de grandes famílias. Na época, a família Caiado era a família, vamos dizer assim, coronelista na época, né? Coronelismo porque, apesar do voto não mais ser um voto censitário, mas ser um voto masculino, né? Qualquer pessoa pudesse votar, nós só poderíamos votar pessoas que sabiam ler e escrever. Algo que o professor José Murilo de Carvalho chamava, que o Brasil vivia uma ilha de letrados no mar de analfabetos. Então a maior parte das pessoas não podiam votar, e os que votavam, muitas vezes votavam nas fazendas dos coronéis. Então Vargas assume o poder, tá certo, em 1930, indica interventores e começa uma política de marcha para o oeste, tá certo? Tentando desconcentrar esses poderes locais, concentrando lá no Rio de Janeiro, que era até então a capital na época. Em Goiás, o Pedro Ludovico é indicado interventor, tá certo? E Pedro Ludovico transfere a capital de Goiás Velho, né, de Vila Boa, para Goiânia, tá? Que foi uma construção de uma capital extremamente moderna, baseada na Arte Deco. Nós temos o responsável, Atílio Corrêa Lima, um arquiteto, vamos dizer assim, que estudou Arte Deco na Escola de Paris, na Escola das Belas Artes de Paris. Nós tivemos aí o Abelardo Coimbra Bueno e o Jerônimo Coimbra Bueno, que são duas personalidades da engenharia que construíram Goiânia, inclusive os nomes deles deram nomes a bairros em Goiânia, como o setor Coimbra e o setor Bueno. Letra A, Era Vargas, tem a ver? Tudo a ver, né? A República Velha, bom, aqui que está a pegadinha, pessoal, entre a letra A e a letra B. Mas como eu falei, quando eu estiver fazendo uma questão,
Primeiro eu vou tirar as alternativas absurdas. A letra A é uma alternativa absurda? Não. A letra B? Não. A República Velha é essa República Coronelista. Poderia ter alguma relação com a Constituição de Goiânia? Poderia. Então, fico em dúvida entre a letra A e a B. C, regime militar? Não, absurdo, né? O regime militar aconteceu depois. Anos dourados do governo JK, que já é a questão da Constituição de Brasília. Também outro período, também não tem nada a ver. Beleza? Letra E, Nova República, governo Sarney, nada a ver. Então, beleza? Eu vou ficar em dúvida entre a letra A e a letra B. Ou vai ser a Era Vargas ou a República Velha. Pessoal, a entrada de Getúlio Vargas é o fim da República Velha e o início dessa nova era, que é a Era Vargas, ok? Que vai acontecer de 30 a 45. Depois Getúlio Vargas, nesse período logo depois ele entra, assim como Pedro Ludovico, eleito pelo povo, de 51 a 54. Então não poderia ser a República Velha, porque a entrada do Vargas significa o fim dessa República Velha, tá certo? E início desse novo, tá certo? Que seria a Era Vargas. Então, gabarito, letra A, tá? Vamos ver o que o livro nos diz aqui de gabarito. A construção de Goiânia está inserida no contexto do fim da República Velha, ou República do Café com Leite, e início da Era Vargas, onde o presidente em exercício Getúlio Vargas, após dar um golpe de Estado, procurou derrubar as elites locais coronelistas, destituindo-se assim a família Caiado em Goiás Velho, e inovando a construção de uma nova capital goiana em 1933. Beleza? Então, aqui 3, letra A. Questão 4, questão da UFG, tá? Do Tribunal de Justiça de Goiás. No processo da construção de Goiânia, a partir da década de 30, algumas de suas principais edificações, como, por exemplo, o Cine Teatro de Goiânia e a estação ferroviária, foram erguidas seguindo um estilo arquitetônico característico denominado. Então, nós temos aqui 4 alternativas, tá? Aqui a gente já pode ir direto, né? Como eu acabei de falar, a construção de Goiânia ela está interligada com uma arte extremamente moderna, né? A Goiânia é uma capital moderna, tá certo? Influenciada aí pela arte francesa, tá certo? O Artílio Lima bebeu nessa fonte, e no caso seria a Arte Deco, tá? Então, número 4, letra B. Vamos ver o que o gabarito nos diz aqui. Com a finalidade de inovar na arquitetura em relação à arte colonial, a Arte Deco, influenciada pela veia artística francesa, procurou criar um estilo de arquitetura que valorizasse a sofisticação, estampas, geometria. Tal criação pode ser vista no coreto da Praça Cívica, no Palácio das Esmeraldas, na Chefatura de Polícia, na Torre de Relógio, entre outros. Tá ok? Então, número 4, letra B, tá? Arte Deco. Ok? Número 5, questão do IBEG, tá? Banco IBEG, prova da Saneago, Goiás. Em que ano foi fundada a cidade de Goiânia? Tá? A cidade de Goiânia aconteceu na década de 30, tá? E ela foi fundada, o marco da fundação de Goiânia é a Pedra Fundamental de Goiânia, tá ok? Que é a Pedra Fundamental instituída por Pedro Ludovico Teixeira, que aconteceu em 1933. Só por curiosidade, o nome de Goiânia, em 1933 nós não tínhamos nenhum nome de Goiânia. O nome de Goiânia aconteceu em 1935, tá certo? Com o professor Caramuru, que participou de uma competição, né, um campeonato de um jornal, e acabou dando nome para a capital. Mas o marco da construção é o marco de 1933, com a Pedra Fundamental de Goiânia. Então, questão número 5, letra B. Tá? Vamos ver o que como que o livro nos dá essa informação. A capital de Goiânia foi construída em 24 de outubro de 1933, quando seu marco de inauguração foi lançada a Pedra Fundamental de Pedro Ludovico. Perfeito. Tá? Vamos seguindo. Questão número 6, da Universidade Federal de Goiás. Aqui ele coloca um trecho de livro. É muito comum isso acontecer em questões da UFG, questões da UEG. Tá? A impraticabilidade de se povoar a dita capitania de Goiás, nem outra qualquer parte da América Portuguesa, senão com os nacionais da Mesoamérica,
e que, achando-se todo o sertão naquele visto continente coberto de índios, estes deveriam ser principalmente os que povoassem os lugares, as vilas, as cidades que se fossem formando. Carta Régia, Dom José I a Dom José Vasconcelos, em 1758. O documento aponta a preocupação da coroa portuguesa com o povoamento da capitania de Goiás, cujo desdobramento foi a política de... Então, aqui nós vamos ali para o povoamento de Goiás, tá certo? O povoamento de Goiás que aconteceu após as vindas de Bartolomeu Bueno da Silva e o início do ciclo do ouro, ok? Então, vamos aí nessa mesma ideia de a gente achar duas alternativas, as melhores alternativas, e escolher a melhor, tá certo? Entre elas. Então, aqui o texto fala sobre os embates entre índios e brancos, ok? Então, o documento aponta a preocupação da coroa portuguesa com o povoamento da capitania de Goiás, cujo desdobramento foi a política de ocupação de terras indígenas? Não, tá certo? Deixa eu voltar aqui para mim, para me explicar uma coisa para vocês. Lembrando, pessoal, que os índios, tá certo, estavam no caminho, mas existia entre os bandeirantes, né, bem no início, esse ideal de afugentar, né, os índios ou até capturá-los para fazer alguma espécie de mão de obra. Mas não se tinha esse ideal de ocupação de terras indígenas como uma preocupação aqui na questão. A preocupação seria, após o povoamento, a possíveis ataques. Isso aconteceram nos chamados aldeamentos indígenas. Tá certo? Várias capitanias hereditárias já aconteciam isso, e existia um medo aqui da coroa portuguesa, tá certo? Um medo aqui das coroas de terem os seus investimentos atacados por povos indígenas, ok? Então, a ocupação das terras indígenas, vamos voltar aqui para a questão. Ocupação das terras indígenas, letra A, incorreta. B, guerra justa contra tribos indígenas? Pessoal, essa questão de senso de justiça, quando ela cair numa questão, muito provavelmente é uma questão errada, que se envolve anacronismo, tá? Com certeza não é uma guerra justa, né? Tendo em vista que os índios já se encontravam aqui, tendo em vista que eles tinham suas terras, muitas das vezes, invadidas pelos europeus, então não posso falar em guerra justa, né? C, mestiçagem de brancos, índios e negros? Opa! Pode ser uma questão possível, tá certo? A questão da mestiçagem. Letra D, embates intermitentes com as tribos indígenas. Pessoal, não existe uma preocupação, tá certo, da coroa. Qual é a pegadinha do examinador? Houve mestiçagem de brancos, índios e negros? Lógico que houve. Como eu acabei de falar ali no símbolo da capa, né? No monumento das três raças, houve essa mistura. Porém, não é essa a preocupação da coroa portuguesa, tá certo? A preocupação da coroa portuguesa ali, na verdade, era que os índios passassem a atacar os aldeamentos e eles perderem um valor de investimento ali naquela terra, tá ok? Então, a melhor alternativa, nesse caso aqui, a melhor alternativa vai ser a letra D, tá certo? Então, para a gente ver aqui o sistema de aldeamentos, né? Então, aqui vai ser a letra E, né? Sistema de aldeamentos indígenas na capitania de Goiás, no período entre 49 e 81. Ressalta-se os 6 principais aldeamentos na época, sendo eles São Francisco Xavier da Dutra, Formiga, São José dos Moçambiques, Mova Beira-Mar e Caretão de Pedro III, tá? Então, no caso aqui, tá? A letra aqui vai ser a letra D, tá? 7. Vamos lá. A 7. A integração de Goiás nos quadros da economia nacional encontrou na construção de Brasília um momento de inflexão. Goiânia transformou-se em um ponto de apoio fundamental para a construção da nova capital. Acerca da integração econômica de Goiás entre a década de 50 e 70, marca a alternativa correta. Então, aqui um assunto da construção de Brasília, e ele fala acerca da integração econômica de Goiás entre as décadas de 50 e 70, marca a alternativa correta. Tá ok? Então, vamos lá para a alternativa correta, né?
Lembrando, se for uma alternativa absurda, a gente já vai eliminando ela. Houve uma enorme. Tome cuidado com palavras que generalizam, palavras superlativas. Aqui não foi uma palavra que generaliza, mas uma palavra superlativa, que essa palavra é enorme, tá? Houve uma enorme resistência da elite política goiana em ceder imensa quantidade de terras para a formação do DF, uma vez que a atividade pecuarista era desenvolvida intensamente nas terras onde a capital seria construída. Muito pelo contrário, pessoal. Existia toda uma... Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Existia toda uma intenção do povo goiano de que a capital viesse para o centro, viesse aqui para o centro-oeste. Por quê? Porque existia uma expectativa que a capital da República, vindo para o interior de Goiás, para o centro de Goiás, isso faria com que Goiás se desenvolvesse, porque Goiás está, vamos dizer assim, o Distrito Federal ele tem um corte no seio do estado de Goiás. Então existia essa perspectiva, né, que isso acontecesse. Então a letra A é totalmente absurda, né? Vamos aí seguindo. Letra B. A construção de Brasília recebeu apoio em contexto de todos os partidos políticos. Opa, outra palavra perigosa. Todos. Tá? Então aqui não é uma palavra superlativa, mas aqui é uma palavra de generalização. Toda vez que aparecer uma palavra de generalização, tome cuidado. Muito provavelmente é uma questão incorreta. Tá certo? A construção de Brasília recebeu apoio em contexto de todos os partidos políticos, pois a interiorização da capital já estava prevista na primeira Constituição da República. O sonho de se construir uma nova capital ultrapassou as divisões ideológicas. Pessoal, sempre vamos ter oposições. Minas se opôs, realmente a questão está correta na parte que fala que a Constituição Republicana de 1891 já previa essa construção de Brasília. Porém, ela está incorreta quando ela fala sobre nenhum tipo de manifestação contrária, né? Os cariocas, por exemplo, eles não queriam que a capital saísse do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, né? Então a letra B está incorreta. Letra C. O golpe de 64 paralisou os investimentos na modernização da agricultura. Outra palavra que generaliza. Paralisou. Tá vendo aqui, ó? Isso para vocês verem o tanto que a interpretação de texto também é muito importante na hora de se fazer uma questão dessa, tá? Então, o golpe 64 paralisou os investimentos na modernização da agricultura brasileira. O modelo econômico adotado reservara à agricultura papel secundário, concentrando os investimentos no desenvolvimento industrial. Muito pelo contrário, né, pessoal? Esse período aí da ditadura militar foi um período em que se fomentou muito a agricultura aqui em Goiás, tá? Mas por essa palavra generalizou, você já pode ficar um pouco mais esperto, um pouco mais esperta. Tá? Letra D. A modernização da agricultura goiana foi em decorrência da transferência da capital, pois o estado de Goiás tornou-se responsável pelo abastecimento de Brasília, o que permitiu uma profunda alteração. Ó, outra palavra que não generaliza, mas é um superlativo, profundo. Tá vendo? Profunda alteração da agricultura goiana, com o crescimento da pequena propriedade. Pessoal, tome cuidado, muitas das vezes, com essas questões que trazem superlativos ou trazem questões que generalizem. Ó, a modernização da agricultura goiana foi em decorrência da transferência da capital, pois o estado de Goiás tornou-se responsável pelo abastecimento de Brasília. Não aconteceu isso, tá certo? O estado de Goiás ajudou com a parte de eletrificação, basta lembrarmos das usinas de Cachoeira Dourada, tá? O que permitiu uma profunda alteração na agricultura goiana, com crescimento de pequena propriedade, não. A Constituição de Brasília não fez essa alteração na questão fundiária. Letra E. A integração da economia goiana nos fluxos de investimentos nacionais iniciou-se no final da década de 20, com a chegada dos trilhos, mas só ganhou impulso decisivo com o desenvolvimento da agricultura moderna, com o cultivo da soja. Correto, pessoal? É isso mesmo. A questão ela está correta porque a partir de 1920 nós temos a chegada aqui das ferrovias, tá? Aqui a presença muito forte de Catalão, tá? Catalão chega fazendo essa ligação de Minas, Goiás e até escoando os produtos para a parte meridional do Brasil, que é a parte do litoral, ok? E aí, até em função disso, quem veio construir essas ferrovias foram pessoas ali da Espanha, até da região da Catalunha, até em função disso que o nome catalão, tá, vem dessas pessoas, ok? Então, gabarito letra E. Vamos ver o que o
o livro fala sobre isso. Gabarito E. Goiânia, desde o seu início, apresentou importância fundamental na projeção de Goiás como vetor da modernização agrícola e integração econômica nacional. Porém, nas décadas seguintes, esse desenvolvimento se tornou marcante, propiciando uma inserção decisiva em Goiás na economia do governo federal. Questão número 8. Tá? Questão número 8, questão da UEG. Tá? O ano de 1749 marcou o momento em que Goiás deixou de ser uma extensão da capitania de São Paulo. Lembrando que a capitania de São Paulo ela foi, vamos dizer assim, importante para Goiás, porque de lá que saíram os primeiros bandeirantes, tá? E passou a ser uma capitania independente. Nessa ocasião, o responsável por governar a capitania de Goiás foi. Então, no caso aqui, ele quer perguntar quem foi o primeiro governador de Goiás, quando Goiás deixa de ser uma simples... um simples povoado, tá? E passa a ser uma capitania independente, né? E aqui, pessoal, nós temos possíveis pessoas, mas é importante nós contextualizarmos, né? Deixa eu voltar aqui a tela, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês me verem aqui, tá? Beleza. Então, letra A ele coloca Bartolomeu Bueno da Silva, não tem nada a ver, né, pessoal? Bartolomeu Bueno da Silva é bem embrionário ali no início, tá? O Goiango era pai, tá? Então tá fora. Dom Marcos de Noronha, talvez, né? Talvez. Letra C, Pedro Ludovico. Pedro Ludovico, pessoal, é uma figura que está se relacionada com a construção de Goiânia, é um interventor, então não está aqui nesse período aqui de 1749. Mauro Borges, filho de Pedro Ludovico, muito menos, né? E Totó Caiado, tá certo? Que é Totó Ramos Caiado, que é uma figura forte do coronelismo aqui em Goiás, né? Então, no caso aqui, o correto aqui na número 8 vai ser a letra B, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso livro aqui. Então vai ser a letra B. Vamos ver qual foi o comentário da questão. Dom Marcos de Noronha, título de Conde de Arcos, foi oficial militar antes de se tornar, em 1745, governador da capitania de Pernambuco. Permaneceu nesse cargo até 1748, momento que foi nomeado governador da capitania de Goiás. Então, o Conde de Arcos, ou Dom Marcos de Noronha, foi considerado o primeiro governador de Goiás. Tá? Então, continuando, número 9, tá? A cidade de Goiânia, questão do UEG, a cidade de Goiânia é fruto da política da intervenção da era Vargas. O interventor nomeado por Vargas, Pedro Ludovico Teixeira, começou a construir a cidade em 1933. Transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia ocorreu em 1937, no início do Estado Novo. A criação da nova capital tinha iminentemente a função de... Então, a construção da capital tinha a função de quê? Conservar o poder político das oligarquias locais? Jamais, muito pelo contrário. Não conservar, mas atacar elas, né? Lembrando que a palavra oligarquia é uma palavra que vem do latim, oligo significa poucos, quia poder. Então, não queriam conservar esses poderes, queriam atacar esses poderes. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Estabelecer domínio sobre as terras que permaneciam no estado de São Paulo naquela época? Não. Tá certo, pessoal? Naquela época nós não tínhamos mais esse domínio de São Paulo sobre Goiás, tá? Há muito tempo. Na construção de Goiânia nós já temos outro panorama político, tá certo? C. Retirar o poder político das oligarquias locais? Opa! Retirar o poder político? Muito provavelmente, né? D. Introduzir em Goiás a cultura da cana-de-açúcar e o sistema de engenhos de usina de açúcar. Pessoal, o ciclo do açúcar ele foi bem no início, bem embrionário na história do Brasil, tá certo? Em Goiás, ela nunca existiu. Ela começou com o ciclo do ouro, tá certo? Depois nós fomos para a pecuária, tá? E mais para frente nós vamos entrar na agricultura, na parte da industrialização de Goiás. Então, a parte da cana-de-açúcar nós não tivemos aqui. E. Afastar as tribos indígenas que habitavam as cercanias da cidade de Campina das Flores. Hoje o bairro de Campinas, totalmente viagem, né, pessoal? Então, aqui, 9, letra C. Vamos ver o comentário da questão 9. A construção de Goiânia está inserida no contexto do fim da República Velha ou República do Café com Leite, início da Era Vargas, onde o presidente em exercício Getúlio Vargas, após dar um golpe de Estado, procurou derrubar as elites locais coronelistas, destituindo-se assim a família Caiado em Goiás Velho, inovando a construção de uma capital goiana em 1933. Tá ok? Então, 9, letra C. Né? Questão 10. Durante a Idade Moderna,
prevaleceram na Europa as práticas econômicas mercantilistas, voltadas para o fortalecimento dos estados nacionais e o enriquecimento de seus empreendedores. Em larga medida, o entesouramento de metais preciosos era o objetivo mais evidente, né? Em Goiás, nós temos aí o início da colonização tem a ver com essa questão que é o metalismo, o que explica grande interesse na descoberta e na exploração desses metais na colônia do Novo Mundo. Nesse contexto, se processou a ocupação das áreas interioranas da América Portuguesa, que no caso específico Goiás, deu sobretudo a partir do século XVII. A respeito do desbravamento do território goiano e aspectos relacionados a esse desbravamento, assinale a opção correta. Então, desbravamento de Goiás, o que nós podemos falar sobre isso? Tá? A Guerra dos Emboabas, ocorrida nas Minas Gerais, interrompeu a marcha do desbravamento paulista em direção ao centro-oeste, retardando em muito a ocupação e exploração econômica nas terras goianas. Jamais, viu, pessoal? A Guerra dos Emboabas não teve esse entrave, tá ok? A Guerra dos Emboabas, ela dificultou, tá certo? Vamos dizer assim, dificultou o desenvolvimento em Minas Gerais, mas o reflexo em Goiás foi mínimo, tá? B. O declínio da extração aurífera em Goiás ocorreu na primeira metade do século passado, quando a multiplicação de indústrias alterou radicalmente o panorama econômico. Não, pessoal, o ouro de Goiás é considerado um ouro de aluvião, que é um ouro mais esfarelado, um ouro que está ali no leito dos rios. Então, esse ouro ele acabou rápido, tá? Comparando a Minas Gerais. Tá? Foi daí que se iniciou a pecuária em Goiás. Né? Letra C. Fundada por Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro Anhanguera, a sede inicial da capitania goiana, recebeu esse bandeirante o nome de Goiás, homenagem aos habitantes da extensa região que margeava o rio Tietê. No caso, Goiás, tá certo? Esse nome Goiás ele veio muito depois, né? Na época, ele tem essa influência dos índios que margeavam o Rio Vermelho, ok? Porém, nós não podemos falar que o Bartolomeu Bueno da Silva inicia a capital de Goiás, ele recebeu essa homenagem em relação aos habitantes que margeavam o Rio Tietê, tá certo? O Rio Tietê é um rio paulista, tá? Basta lembrarmos aí, é um rio poluído, né, paulista, o Rio Tietê, né? Aqui no caso é o Rio Vermelho, tá ok? E também ele fala que a sede inicial da capitania goiana recebeu esse bandeirante o nome de Goiás, em homenagem aos habitantes da região tal. Então, aqui era chamado da região Goiás, em homenagem aos índios goias, okay, que ficavam ali próximo ao Rio Vermelho. Tá ok? 10. O desbravamento de Goiás, letra D. O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos bandeirantes que, a partir de São Paulo, empreenderam-se pelo domínio dos sertões, em busca de, além do ouro, pedras preciosas, índios a serem escravizados. Perfeito, pessoal. Era isso mesmo. Os bandeirantes procuravam isso. Né? A Igreja Católica não necessariamente queria que os índios fossem escravizados, queriam que os índios fossem catequizados. Né? Letra E. A ação dos desbravadores foi severamente punida pela metrópole portuguesa, receosa de que a riqueza eventualmente encontrada no interior da colônia fossem contrabandeadas e escapassem da ambição lusitana. Muito pelo contrário, né, pessoal? A coroa portuguesa, assim que descobriu que havia ouro e começou a colonização, começou um sistema de impostos em Goiás, começou a cobrar uma série de valores em relação a isso. Tá ok? Então, correto aqui na questão 10, né? Questão CESP, tá? Vai ser a letra D. As entradas e expedições da monarquia e bandeiras de expedições particulares foram fundamentais para a interiorização da colônia portuguesa e, por sua vez, a formação de novos povoamentos. Dessa forma, vindos de São Paulo, as bandeiras de Bartolomeu Bueno da Silva e, posteriormente, Bartolomeu Bueno da Silva Filho conseguiram achar ouro no século XVIII, num período que foi conhecido como a febre do ouro. Pessoal, o seguinte, em breve nós teremos novas aulas, tá certo? Comentando esse restante das questões. Esse material nós temos 30 questões, tá? Nós comentamos aqui 10, mas em breve nós vamos comentar, nós teremos mais aulas comentando as 30 questões, né? As outras 20 questões que estão faltando, tá certo? Se você quer ter mais informações, não deixe
de ver as informações da legenda, me seguir no Instagram, tá certo? Se inscrever no meu canal, tá certo? Dá o joinha aí. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo no direct. E também, pessoal, a gente não pode deixar de esquecer que esse material aqui é apenas um gostinho. Por quê? Porque nós temos aí um livro com 500 questões comentadas, com 8 capítulos, aqui apenas o capítulo 1, são 8 capítulos sobre esse assunto, ok? Aqui são questões diversas, tá? Que caíram aqui que caíram aqui no livro, mas lá no livro elas são divididas por assuntos, tá certo? Aqui está um pouco de tudo, tá? Para a gente ter uma noção de como que caem as questões, tá certo? E se você tiver interesse em adquirir nosso livro, tá certo? O link está aí na bio do meu Instagram, tá ok? E nós teremos aí, vamos dizer assim, uma surpresa, né? Que nós estamos aí em breve lançando um curso, tá certo? Completo, tanto com conteúdo como resolução de questões, assim como vocês estão vendo essas resoluções de questões, das 500 questões, onde o aluno vai poder estar junto com o professor, resolvendo questão por questão. E eu garanto para você que se você, uma vez, acompanhar essas questões, quando você chegar no dia da sua prova, com certeza você estará apto, com certeza você estará à frente dos outros candidatos. Tá ok? Um grande abraço a todos.